Oi, o Sensações está começando agora. Você sabia que o câncer de intestino é o segundo que mais mata mulheres na região sudeste? O intestino saudável evita esta e outras doenças. É sobre isso que nós vamos conversar com a doutora Lúcia Oliveira, que escreveu o livro Intestino Saudável, Orientações e Receitas, junto com a nutróloga Flávia de Alvarenga Neto. Estamos esperando o ator Rodrigo Santoro. O Rodrigo pode ser visto a partir de hoje nos cinemas do Brasil inteiro, no filme Heleno. O longa conta a história do jogador de futebol Heleno de Freitas, que foi um grande, digamos, o primeiro jogador problemático do futebol brasileiro. Nós vamos conversar com o Rodrigo sobre esse trabalho e, claro, sobre todos os outros projetos. Vamos conversar com Ana Botafogo. Ana Botafogo, primeira bailarina do Teatro Municipal, com todo o rigor da bailarina, já chegou, mas ela vai falar. A gente está esperando também o Carlinhos de Jesus para falar sobre o espetáculo Isto é Brasil, o musical que os dois estão fazendo desde 2004, que conta a história do samba e traz a Ana fazendo um solo numa música do Cartola e outras surpresas. Por falar em samba, a nossa atração musical de hoje é o cantor e compositor Moisés Marques. Ele está lançando o CD Pra Desengomar. É isso mesmo? Com sambas em parceria com Moacir Luiz, Zé Renato, Edu Krieger, entre outros bambas, digamos assim. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Eu vou começar falando do intestino. O intestino saudável. Também, quando ele não é saudável, é um transtorno, né? Sem dúvida. Mas é um transtorno muito feminino, né, esse negócio de intestino preso? Sim, a constipação, a prisão de ventre, é uma condição que é muito mais comum nas mulheres do que nos homens, pela própria fisiologia. E também porque a gente tem uma certa, assim, um certo cuidado, né, ao escolher o toalete que a gente vai utilizar. Então, a mulher ela tem uma tendência a prender um pouco o desejo da ida ao toalete, e isso acaba fazendo com que esse intestino fique mais lento. Então isso é uma coisa da fisiologia e também do dia a dia da mulher. Né? Então o lado psicológico, o rigor com o banheiro certo, complica, por isso que complica mais também em relação às mulheres. Exatamente. Né? E o que uma pessoa deve fazer para ter realmente um intestino saudável? Então, hoje é muito importante, inclusive eu agradeço essa oportunidade de estar aqui falando sobre isso, porque a gente tem visto uma incidência muito grande de obesidade na população. Hoje a gente tem 60% das pessoas adultas no Brasil no sobrepeso. 30% das crianças estão também no sobrepeso. Então, isso, por si só, a obesidade, é um fator de risco muito importante para o câncer do intestino. Então, a gente precisa começar a falar um pouco mais sobre isso, trazer esse assunto para debate, pedir que as escolas, os pais, né, as famílias tomem esse cuidado com a alimentação das crianças, porque são essas crianças que hoje estão obesas, estão no sobrepeso, que vão, daqui a alguns anos, se manifestar com o câncer do intestino. Mas não é só o câncer que preocupa no caso do intestino, né? Pode ter outras coisas. O intestino, ele é um órgão muito importante que a gente tem visto, assim, inclusive uma relação também importante com doenças funcionais e com distúrbios que envolvem substâncias, neurohormônios, né? Substâncias que são produzidas pelo nosso cérebro e que então em situações de estresse a gente libera essas substâncias que vão agir no intestino. Então a síndrome do intestino irritável, que é uma coisa também comum de uma cidade grande como o Rio de Janeiro, onde a gente tem um estresse da violência, né? São Paulo também, sem dúvida. Então, esse estresse, ele gera a liberação dessas substâncias que vão atuar no nosso organismo e o intestino é um órgão-alvo. Então, você tem distensão do abdômen, você tem quadros de prisão de ventre, diarreia e tudo isso acompanhado de dor abdominal. Então, essas pessoas que sofrem desse distúrbio, elas prejudicam muito a qualidade de vida, né? Então, é importante que você... Você conhece o livro do Hélio Povo? Conheço. O intestino... Conheço. Como é que é? O cérebro, o segundo cérebro. O segundo cérebro. Na verdade, essa ideia vem de Harvard, de um pesquisador americano, que exatamente fez um livro em inglês. Ele é um pesquisador, cientista, e ele examinou pessoas com essa síndrome e dosou o nível de serotonina, de alguns hormônios no organismo. E ele viu que existe uma conexão muito grande entre o intestino e o cérebro. Então, o intestino seria o segundo cérebro, entendeu?
por isso que a gente tem tantas manifestações nessa área do tubo digestivo, nessas doenças que têm por trás uma causa E quando ele pesquisou isso, eu não estou me lembrando, eu li o livro do Hélio Paulo há muito tempo, porque o livro não é recente, né? Ele já tem um tempo. Não, o livro não é recente. Ele fez um livro em português, né? Colocando essa questão. E o título era esse mesmo, o segundo série. A pessoa pode ter, quer dizer, a pessoa que sempre teve prisão de ventre, ela vai ter com certeza uma síndrome do colo irritável, vai ter um câncer de intestino, não, né? Não. A principal causa da prisão de ventre é o erro alimentar. Então, são aquelas pessoas... falta de fibra? A falta de fibra. A falta de fibra, a falta de atividade física, a falta da ingestão de líquidos, né? Principalmente a água. Então, assim, hoje a gente tende a, primeiramente, tratar essa pessoa olhando para essa questão dos hábitos, né? Os hábitos de vida, coisas simples. E aí, se essa pessoa, ao trocarmos essa alimentação, ao estimularmos o exercício físico, a atividade, se isso não é suficiente para melhorar, então aí a gente tem hoje uma série de exames também de investigação e você pode caracterizar essa prisão de ventre, se essa pessoa ela tem um distúrbio da motilidade intestinal ou se ela realmente tem talvez uma doença por trás, uma diabetes, um hipotiroidismo. Então tem uma série de causas também secundárias para a prisão de ventre. Mas a mais comum é o erro alimentar. E aí esse link com a obesidade e o câncer, né, tudo isso está muito ligado. Por isso a ideia da gente fazer o livro com os dois lados, quer dizer, as explicações sobre as doenças. Exatamente. E as receitas da nutróloga, que eu esqueci o nome, como é mesmo? Flávia. São receitas com fibras. Com fibras. São bebidas e receitas com fibras. E alimentos ricos em antioxidantes, que são coisas hoje em dia importantes para você ter assim, a prevenção do câncer, né? São substâncias anticancerígenas. É de qualquer câncer? De qualquer câncer. Vou fazer uma interrupçãozinha rápida, dizer que o nosso Rodrigo Santoro chegou, lindo, com a camisa do Helena. A gente está falando do livro da doutora Lúcia, que é Intestino Saudável, com orientações e com receitas, só para você saber. Muito bem, muito prazer estar aqui. Prazer é nosso. Peguei um certo trânsito, cheguei um pouquinho atrasado. Trânsito anda difícil de lidar, né? O trânsito anda meio precisando dos remédios. Está congestionado. Está congestionado que nem muitos intestinos. Aqui já vem de moto logo, já vem de mototáxi. Eu moro em Santa Teresa, já tenho um amigo já de mototáxi. Futura, vamos lá. Já chegou. Ou para o intestino pegar um mototáxi, então ele tem que comer fibra. Tem que comer fibra. E tomar água. Tem que tomar água. Além do exercício físico. E atividade física. E são coisas que e também... E essas fibras que vendem em envelopes também ótimas. Funcionam, né? Funcionam muito bem. Né? Hoje você tem algumas fibras de empresas, inclusive, já bem conhecidas no mercado. E essas fibras não têm açúcar, não têm corante, não têm sabor, então não tem corante. E ajuda muitas pessoas, tanto com quadros de síndrome do intestino irritável, quanto prisão de ventre, e para a prevenção também do câncer, né? Pensando na prevenção, quer dizer, se você, em vez de tomar o suco de laranja, comer o bagaço da laranja, é nesse sentido a fibra? É nesse sentido. É claro que o suco, como um todo, também vai ter a fibra, vai ter as vitaminas, né? Quando a gente fala em fruta... Mas tem menos fibra, né? Tem menos, o bagaço tem mais fibra, mas as frutas, a importância é porque também tem vitaminas, que também são antioxidantes. Então, por isso, a alimentação, na verdade, com frutas, verduras, né, cereais. O cereal é muito importante porque tem selênio. Selênio é um nutriente que é presente nas castanhas, nas amêndoas, né, nas lentilhas. Então, ele também é uma fonte importante de antioxidante e é um agente protetor da mucosa intestinal, especificamente para o câncer do intestino. A diverticulite também tem como causa o não funcionamento do intestino? Não, a diverticulite é a complicação da doença diverticular.
as pessoas às vezes fazem um pouco de confusão, né? Então você pode ter os divertículos no intestino, que são pequenas saculações que acontecem pelo esforço que esse intestino está fazendo ao longo da vida. Então são pessoas que comeram poucas fibras, né, comeram ingeriram alimentos gordurosos, muito carboidrato, então com isso fizeram com que esse intestino tivesse que fazer muita força para ele funcionar. Então gerou essa doença. A doença diverticular, a pessoa pode conviver com isso sem ter nenhum sintoma, mas quando você tem um quadro de inflamação desses divertículos, a gente começa a chamar isso de diverticulite. E isso é uma coisa, às vezes, bastante grave, porque um saquinho desse do intestino pode romper, então a parede do intestino rompe, e aí o conteúdo contaminado do intestino atinge a cavidade e faz uma peritonite. Então a pessoa, às vezes, tem que ser internada, tem que ser operada e pode até morrer com um quadro de diverticulite. Então, bom, Tancredo Neves. Pois é. Então a gente tem assim que foi prevenir... a diverticulite mais conhecida. Exatamente. Do Brasil. Qual seria a forma de prevenção? Boa alimentação. Então, volto tudo aquilo que eu comecei a falar. Atividade física, alimentação rica em fibra, né? Evitar a obesidade, frutas, verduras e fazer com que esse intestino funcione bem. Muita água. Tem mais fibra no arroz integral, por exemplo, do que na farinha integral, do que na farinha branca? Se a gente faz essas pequenas mudanças, né, já é uma grande coisa. Isso que você está falando que rompe são esses pedacinhos? Exatamente. Isso é o intestino? Isso é o intestino. Isso, o seu intestino. Seja apresentado aí. E é grande, né? Longo. Tem 1 metro, 1 metro e pouquinho. É bem longo. O delgado, ele tem metros e metros, né? Tem 9, 10 metros. Agora o grosso, ele tem 1 metro e pouco. E aí, comendo a fibra, você ajuda todo esse trânsito, porque ele tem que fazer um trânsito, então, também, né? Ele tem que pegar o trânsito. Então, o intestino, ele tem como função a absorção da água. Então, quando a gente recebe o conteúdo que já foi digerido, né? O alimento já passou no intestino delgado. O delgado já pegou tudo que precisava, as vitaminas, os carboidratos e tal. E aí, esse suco que restou, ele chega no intestino grosso. O intestino grosso, então, ele vai mandando isso para frente e, ao mesmo tempo, ele vai absorvendo a água. Então, ele vai formando o resíduo. E uma coisa também importante, vale a pena a gente comentar aqui, é que no intestino grosso tem uma população de bactérias, que vocês já ouviram falar, lactobacilos, né? Então, as bactérias boas que moram no intestino, elas são hoje uma microbiota, quase que um órgão à parte, entendeu? No nosso organismo. Elas têm uma importante função na imunologia. Então, elas protegem contra uma série de doenças. Inclusive, hoje associa-se, por exemplo, uma pessoa que tem os divertículos e que tomou um antibiótico para curar uma faringite. Aí, esse antibiótico matou um percentual dessas bactérias boas. Então, forma um desequilíbrio no intestino, isso propicia uma inflamação, aí surge a diverticulite, entendeu? Então, hoje então, a sua flora intestinal tem que estar legal. Então, a flora intestinal tem que estar equilibrada. Tanta coisa, muita né, coisa. Muito assunto. Por isso que é o segundo cérebro. E aqui também é o segundo cérebro, por isso. Aqui também tem a ver, né? Tem a ver. Porque acontece muito comigo, com meus amigos. Não sei se acontece com vocês. Vai entrar no palco, banheiro na hora. Falou? Pois é, isso é 5 minutos no palco, banheiro na hora. Todo mundo correndo. O Chacrinha tinha uma dor de barriga, eu estou comentando isso porque não é uma confidência, não. Ele me falou isso numa entrevista e está no YouTube e tudo, então não tenho que preservar. Ele tinha uma dor de barriga que durou toda a carreira dele. Toda vez que falavam, atenção, Chacrinha está na hora, 10 segundos, 1 minuto, ele tinha que dar antes. Você vai no banheiro, não acontece nada, mas você vai no banheiro. E nosso Carlinhos Jesus chegou, tudo bem? Desculpa, o trânsito. Tudo bem. O trânsito, o Rodrigo também teve o trânsito. O trânsito está permeando aqui. O que eu achei interessante no livro é que ele tem receitas com fibras, doces, salgadas, bebidas e tal, mas tem uma receita para portadores de doenças inflamatórias intestinais. Isso eu nunca tinha visto no livro de receita. Isso é um outro... É específico, né? É específico, porque isso é uma outra doença que também, hoje em dia, aqui na cidade grande, né, a gente está vendo um aumento da incidência. Então, são 2 doenças que a gente chama de doenças inflamatórias intestinais. Doença de Crohn e retocolite ulcerativa. Essas doenças, até hoje, assim, não tem uma causa estabelecida. E acredita-se que fatores externos, como estresse, infecções, a pessoa contrair um vírus,
ter uma disenteria bacteriana, essas coisas desequilibram a flora intestinal, a tal flora. Então, isso forma uma inflamação nesse intestino e isso se manifesta dentro desse quadro dessas duas doenças, que são doenças importantes, doenças crônicas. Por exemplo, a doença de Crohn, ela pode atingir desde a boca até o ânus. Então, a pessoa tem úlceras em todo o tubo digestivo. Essas úlceras podem provocar sangramentos, diarreias, desnutrição. Então, assim, é uma coisa grave e que a gente, infelizmente, está vendo também aqui no Brasil crescer o número dessas doenças. Isso era uma coisa antigamente que você via na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, ou seja, países altamente industrializados, né, desenvolvidos. Como a gente aqui está adquirindo os hábitos deles, né, principalmente em relação à alimentação, então a gente também está vendo isso aqui. E é muito... Pegando as doenças que eram só deles. Pois é, e grave, porque são doenças de tratamento muito caro. As drogas para tratar essas doenças são caríssimas. E a população mais carente que não tem acesso a isso é um problema. Então, por isso, falar de alimentação também é importante. Pois é, mas o que eu estou achando assim, bastante simpático é que as receitas para os portadores de doenças inflamatórias são bastante possíveis, né? Assim, sopa de tomate, purê de abóbora, quer dizer, não é nada assim, não é nada né? Um caviar num blinia, né? Não é nada complicado. É bastante tomate recheado, são coisas bastante possíveis. Com certeza. Não é? E amplas. E tomate é importante pelo licopeno, é uma substância que também é antioxidante, também ajuda nesse processo todo da digestão. Mas tem uma receita que eu achei divertida, que é o suco bomba. Adorei isso. Um suco bomba. O que é o suco bomba? O suco bomba. Vou te dizer o que é o suco bomba. Claro que eu perco, na hora que eu vou falar do suco bomba, eu perco a receita do suco bomba no livro, né? Que é previsível. Mas tem uma cópia, tem uma cola aqui, ó. 4 fatias de abacaxi, meio mamão, 2 colheres de sopa de sementes de linhaça triturada, um pequeno pedaço de gengibre, 2 gramas de fibras e água bem gelada. Eu tirei a marca, porque para a gente não falar em marca, mas 2 gramas de fibra a gente compra em casas naturais, é isso? Sim, então você compra um sachêzinho de uma fibra comercial, uma fibra que não tenha sabor, né? Tem algumas disponíveis, e aí você adiciona e é um suco bomba mesmo. Meio que enriquece esse suco de fibra. Né? E o abacaxi e o mamão também seguram a onda, e o gengibre do gosto. Exatamente. E tem vitamina também. Além da fibra, tem Adorei vitamina. esse suco bomba. Gostou, Rodrigo? Por que chama bomba? Porque assim, é uma quantidade grande de fibra, entendeu? Então, para fazer uma diferença. Então, a ideia foi Ou seja, essa. uma bomba positiva. É, uma bomba positiva. Só para saber. Se você bate tudo no liquidificador, não precisa coar e bebe gelado. Bebe gelado, A gente separou 2 receitas que... para a gente colocar no site, tá? Vou te pedir isso. Eu sei que as receitas são da Flávia, né? Provavelmente. Na verdade, e ela é nutróloga, uma né? parceria, inclusive com outras publicações, né? Então tem uma berinjela mediterrânea, que parece muito legal, que é com iogurte e tudo, e tomate, orégano, leite, azeite, iogurte, light. A gente vai colocar no site do programa e um bolinho de chocolate, porque está no clima de Páscoa, né? Botar um bolinho assim... Vai ficar engraçadinho. Então, uma receita doce, mas salgada, a gente vai botar no site do programa em vez de dar aqui agora, ok? Ok. Então, o livro já foi lançado? Foi lançado. Certo. Parabéns. O suco bomba você aprendeu aí, mas a gente coloca no site também, porque alguém pode precisar dessa bomba para ir ao banheiro, aí já está resolvido, ok? Eu vou fazer um intervalo e a gente volta conversando com o Rodrigo Santoro, com o Moisés Marques, com a Ana Botafogo e com o Carlinhos Jesus, certo? Sem censura no programa da TV Brasil. Então ele, Rodrigo Santoro, fazendo Helena de Freitas. Helena de Freitas, que figuraça, né? Uma figura, uma grande figura. Grande figura. Eu li hoje uma matéria na Folha em que o Zé Henrique Fonseca, ou você, um dos dois, fala que não privilegiaram muito o jogador de futebol, quer dizer, a figura de Helena... As cenas, na verdade, foi uma escolha feita logo no princípio, muito consciente, do Zé Henrique, de não tentar reconstruir partidas de futebol, da gente não focar no futebol.
Por uma série de razões. Uma delas é que existe um estudo assim feito quando a gente pensou em fazer esse filme. Filmes de esporte, todos os que tentam reconstruir a emoção, né, tentar expressar o que é a emoção do esporte, seja beisebol, basquete, futebol, não funciona. O espectador rejeita, porque eu acho que é impossível de você conseguir transmitir a mesma coisa. Eu acho que é melhor você ir ao estádio, se você quiser ver um jogo de futebol, ou então assistir em casa com os amigos, tomando uma cervejinha, que é aquela coisa que o jogo está passando, você está prestando atenção, mas ao mesmo tempo você está... E a história do Heleno é tão interessante, e ele era um personagem tão importante naquela época, não só dentro do futebol, mas na sociedade carioca, assim, acho que era o cara mais famoso que tinha, e mais... que ele falou, não, vamos se concentrar, vamos falar de futebol, mas através do olhar do jogador, né? Porque a gente vê nas notícias, fulano não foi treinar. Por que ele não foi treinar? Onde é que ele estava ontem? O que aconteceu? E é isso que o filme faz, mostra o bastidor, mostra a vida do cara. Eu falei aqui na abertura do programa que foi o primeiro jogador problemático do futebol brasileiro, pelo menos o que a gente conhece, que eu conheço, pode ser que tenha tido um. Antes dele, lá. É considerado o primeiro craque problema, assim. Por essas coisas, e o Heleno... Era lindo também, né? Era uma combinação de coisas. Era lindo, era charmoso, dançava de uma bem, família né? muito boa, família boa. De tradicional mineira, tinha dinheiro, classe média alta, era advogado, formado, e largou tudo para jogar futebol, porque era apaixonado e jogava muito bem. Jogava muita bola, acima de tudo. Mas ele tinha um temperamento muito complicado. Ele tinha muita dificuldade de convívio, ele brigava muito, discutia muito. Quando ele conseguia terminar uma partida, era um milagre, ele era sempre expulso, ele sempre brigava. E ele brigava com o próprio time, ele não brigava com os rivais. Ele brigava com o próprio time porque exigia do time o máximo. Então, quando o pessoal não estava dando o sangue ali, ele se enlouquecia e começava a discutir com todo mundo. Falava, então vou embora. Ia embora e largava o pessoal em campo. Em campo. Não, tem histórias assim, dava para fazer uma trilogia, dava para fazer 3 filmes. A gente teve que eleger, na verdade, algumas histórias de tudo que a gente ouviu falar do Heleno. Ele é um mito, tem muitas fotografias e muitas histórias sobre ele, assim, e versões diferentes da mesma história, gente que odiava, gente que ficava absolutamente impressionado com tudo que ele fez. Independente a gente começou a entrevistar, né? Quando a gente começou o processo de pesquisa, a gente saiu para entrevistar pessoas, alguns remanescentes que a gente encontrou. Ele foi um dos fundadores do famoso Clube dos Cafajestes. Era um grupo de rapazes que enfim, se reuniam ali para curtir a boemia e tudo mais. E a gente foi procurando e encontramos algumas pessoas, algumas pessoas aí já nos 80 e poucos anos que contaram histórias sobre Heleno. Independente de positivo ou negativo, os depoimentos nunca eram indiferentes. Tinha gente que falava mal e tinha gente que falava muito bem. Mas sempre é uma coisa que eu acho que ele causou uma impressão muito forte nas pessoas. Ele causou, para usar uma palavra como se diz hoje em dia, o Heleno causava. Ele causava. Nossa. Eu não vi o Heleno jogar, mas eu me lembro do meu pai falando do Gilda, sabe? Porque tinha um filme com a Rita Hayworth, né? Nunca houve uma mulher como Gilda. E isso virou uma expressão, né? Acho que dos anos 50. Isso, final dos anos 40. Final dos anos 40, começo dos anos 50. E ele é a torcida do Fluminense. Quem que é Fluminense? A Ana. Eu. Você também? Então, as duas que são Fluminense. A torcida do Fluminense xingava o Heleno de Gilda. Eram os rivais, né? O Botafogo e o Fluminense. Ele jogava no Botafogo. Ele era botafoguense. Ele era botafoguense. Não é que ele jogava no Botafogo. Ele era botafoguense. Ele dizia que ele tinha uma frase muito curiosa, que ele falava, o amor pelo time, pelo seu clube, não pode ser comparado a nenhum outro tipo de amor. Especialmente o amor por uma mulher. Eu já troquei de mulher não sei quantas vezes, mas o Botafogo eu nunca troquei, nunca trocarei. Eu nasci Botafogo e vou morrer Botafogo. Em Minas Gerais tinha um jornalista, que aliás morreu na véspera da decisão do Brasil na Copa, brilhante, que fez Hilda Furacão, que é o Roberto Drummond. É verdade. Roberto Drummond, atleticano convicto, dizia o seguinte: você pode trocar de tudo na vida, até de partido político, ele tolerava, menos de time de futebol. É verdade. Ele escrevia e defendia essa tese. Dessa história. Mas ele jogou no Fluminense,
Ele jogou, foi campeão no Vasco, ele não conseguiu ser campeão no Botafogo. No seu time. Não foi campeão. Ele No meu foi time, campeão ele foi logo campeão. no seu time. Formou o famoso Expresso da Vitória e foi campeão, acho que foi em 49, se eu não me engano. Jogou no Santos, muito rapidamente. Ele jogou na Argentina, não jogou? Jogou, foi pro Boca Juniors. Primeiro jogador a ser vendido. Primeira transação Primeiro comercial. tudo no Brasil. A ser vendido. Mas por que venderam? Dizem que venderam ele pro Boca Juniors, na Argentina, porque ele estava realmente causando muito problema. É, de maldade com os argentinos. Foi daí que começou a picuinha no Brasil com a Argentina. Não, porque ele jogava muita bola. E depois Jogava ele, muito, ele foi nossa. parar na Colômbia também, jogou numa Liga Pirata. Gabriel Garcia Marques é fã de Heleno de Freitas. Tem textos de Gabriel Garcia Marques Sobre Heleno Heleno de Freitas. Coisas O cara causou incríveis. mesmo. Causou né? muito, causou na Colômbia. Tem uma estátua do Heleno na praça em Barranquilha, chama El Jogador. Numa praça tem uma estátua de um Olha jogador de futebol, isso, cara. é do Heleno, na Que praça em mole. Barranquilha. Ele teve eu acho que ele deixou assim uma impressão muito forte por onde passou. Um meteoro assim, mas muito talentoso e polêmico, acima de tudo polêmico. Eu acho que ele é primo, acho não, ele é. Agora eu não sei se ele era. Eu não sei se é primo em primeiro grau, segundo o Bebeto. Bebeto, sim, tem uma Bebeto relação, eu Freire. não sei exatamente qual é, Mas mas tem uma relação familiar. Sim, É sim. aí. Eu conheci parte da família Freitas, que morava em Juiz de Fora. Uhum. A irmã do Heleno e tal. Mas ele acabou em Barbacena. ele teve Eu não um sei final. mesmo onde ele nasceu. Onde ele nasceu? Ele nasceu em São João Nepomuceno e foi criado ali até, sei lá, São João, né, enfim, Popó? Mas pretende fazer uma estátua lá, não sei se já fizeram. Tem uma Tem estátua na São praça, João Nepomuceno? tem. Eu estive lá, tem Você uma foi? estátua. Tive lá pesquisando, encontrando as pessoas, conversando. É porque o Heleno, ele foi um homem de muitos adjetivos, né? Tentaram rotular ele de todas as formas. Irracível, enfim, cavalheiro, médico e monstro. Ele tinha muitos apelidos. E meu maior desafio ali, quando eu comecei a pesquisar, eu falei, pô, ok, mas quem foi o Heleno, né? Quem é o homem por trás disso tudo, de tantos adjetivos, de tantos apelidos, né? Quem é? E eu achei que era importante ir lá onde ele nasceu, porque eu ia ter uma outra visão da história. E eu tive. A padaria que ele gostava, o doce que ele gostava de comer, o que é a família, como é o olhar das pessoas, o goleiro, que eu encontrei um goleiro, cara, eu não me lembro o nome dele agora, mas ele já está com seus 88, alguma coisa assim, e ele me contou que ele jogava com o Heleno, que o Heleno adorava ele fazia os gols e ele tripudiava em cima, ele gostava de fazer gol e ficar zoando, cara. E ele me contou umas histórias assim lindas, na verdade, de como ele era companheiro também. Uma coisa que eu não tinha ouvido os outros comentários eram de que ele simplesmente tinha uma fama de arrogante, tinha uma fama de... Agora, tem toda uma história aí na... Mas ele, com o goleiro, ele era muito bacana. Ele gostava Ele brincava, era uma coisa de ele brincadeira. gostava de ganhar, mas ele gostava brincava. de ganhar, mas depois ele brincava, Não tripudiava, abraçava, beijava. não esculachava, Não. Também ele tinha uma porção chique, né? Ele, além de tudo, ele era muito elegante. Essa era a marca do Heleno. Elegância dentro e fora de campo. Ele jogava ele tinha uma estética. Uma das coisas que eu fiz, inclusive, Ana, foi buscar a dança. Você deve conhecer o Marcelo Misalides. Claro. Então, Meu partner. Teu partner? Então, o Marcelo foi um parceiro muito bacana. Por causa da elegância, né? Eu sempre reparei, por exemplo, olha como eu estou sentado, olha como você está sentado. Olha a diferença. É incrível, Ela tá assim, né? sem o menor esforço. É né? natural, né? O Carlinhos também. A pessoa que trabalha com o corpo, que dança, eu acho que você como trabalha com a consciência corporal, com o teu corpo o tempo todo, já vira uma coisa natural. E eu acho que a harmonia, né, dos gestos acaba te trazendo elegância. E a elegância é uma coisa que foge à percepção. Você não sabe por que a pessoa é elegante, mas existe elegância, eu acho que está nessa harmonia. E aí eu fui buscar o Marcelo, cheguei através de uma amiga no Marcelo, aí ele falou, qual é a coreografia? Eu falei assim, não tem coreografia, Marcelo, eu não preciso aprender nada, eu queria só fundamentos. Essa coisa do corpo, da postura e a harmonia dos movimentos, né? Como é que você... porque eu quero construir elegância com isso. E a gente fez um trabalho muito aberto, muito, sabe, sem um foco específico. Me passou o básico ali, que é realmente... Fiquei com as pernas... o básico, os exercícios ali fundamentais, trabalhar com a música, com a métrica, com o ritmo, né? Com a cadência, com tudo isso. Foi muito bacana. Por causa dessa marca do Heleno, que era elegância, era um homem elegância. As mulheres ficavam
Fascinante. Tinha uma senhora Dizem na... que Como em ficam campo por você tem também, uma deve dança. ficar certo. Isso aí você não precisava fazer muito laboratório, Muito né, esforço, André? né? A dança esse de laboratório futebol você tem podia muito pular. em comum. Tem muito em comum. Muito em Não é, comum. porque dentro do A futebol. preparação que você tem que ter com o corpo para desenvolver, para você correr num campo e driblar, se contorcer, puxar a bola para cá, você tem que ter uma agilidade, uma Quando criatividade. Você olha, você vê uma dança É uma dentro dança. do campo, né? Especialmente os brasileiros, né? A gente tem essa característica, que a gente Uma joga ginga, futebol, você acha futebol da diferente? ginga. E você é de dança? Eu gosto, mas... Ou você tem um... Não, eu acho até que eu tenho algum talento. Eu nunca desenvolvi. Eu sempre quis fazer aula de dança. Principalmente eu gosto de dança, você dança junto, dança de salão. Eu sempre admirei, gosto tango. Uma época eu quero aprender tango. Eu nunca me dediquei a isso, mas eu gosto. Eu gosto muito de música, sou muito ligado. Você falar de talento a música. redundância, porque você é um cara talentoso, né? É, mas eu acho que o ator tem que ter essa afinidade com a dança, porque é a coisa do personagem. Sem a né? menor Você- dúvida. Sem a menor Amanhã dúvida. você pode estar fazendo um personagem que dance. Aí, Eu já quase fiz numa época que foi essa história do tango e tudo mais. Mas eu vou me dedicar mais. Eu vou fazer porque me acendeu uma vontade assim de fazer depois que eu passei ali com o Marcelo treinando um pouco. É bom, né? Dançar é muito bom. Expressão, eu vi agora recentemente o documentário da Pina, né? O Pina. Excelente também. Pô, e um trabalho lindo assim, super. Enfim, tem tudo a ver com o que eu faço, para falar a verdade. Então, sem a menor dúvida. E o futebol? Você é bom nisso? Mais ou menos, né? Eu sou peladeiro. Fez um golzinho Eu sou lá, né? peladeiro. Como Helena, você fez algum Fiz, gol? Não como Helena eu fez? Não, fiz. vá. Até aconteceu uma falta lá no dia que a gente estava fazendo futebol, né? Mas como o futebol ele não é, as cenas de futebol não são o foco da história, a gente não tinha que se aprofundar tanto. Mas aí filmamos umas coisas e um dia realmente aconteceu lá uma falta que eu bati de primeira.